Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de como conquistar os signos. Primeiro eu quero falar que Vênus é um planeta que fica perto do Sol, ele nunca fica mais de 2 signos de distância do Sol. Então, um pisciano ou uma pessoa com Sol em Peixes só tem possibilidade de ter Vênus em Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries ou Touro. Mas e como conquistar piscianos? Bom, Peixes é regido por Júpiter, é um signo de espiritualidade, é um signo de sonho, de fantasia, é um signo muito relacionado à música, às artes, à criatividade, mas uma criatividade mais intuitiva até, não necessariamente aquela arte performática que é de Leão, assim, mas é aquela arte mais da poesia, né, de parar para escrever, da inspiração. É um signo de muita inspiração, Peixes, e eles são realmente muito sonhadores, mas Peixes no lado ruim, eu já falei isso em outros vídeos, né, todo signo tem um lado bom, tem um lado ruim, todo planeta também tem um lado bom e um lado ruim. E Peixes, apesar de ser muito romântico, muito sonhador, muito fofo em muitos aspectos, ele também é muito sensível. E no lado ruim ele pode fugir muito, pode ser muito escapista, precisar fugir, precisar desse tempo dele, exatamente por ser tão sensível. Muitas vezes ele sofre muito, né? E ele pode muitas vezes, inclusive, ser muito usado pelas pessoas. Mas Peixes é dual, Peixes é 880, é água, vapor, né? É água mutável. Então, água mutável, ela evapora, ela muda, ou ela é aquele mar louco, sabe? Um maremoto. Essa coisa é Peixes, então ele pode ficar muito confuso. E muitas vezes ele precisa de chão, ele não sabe se encontrar, claro que depende do mapa, né? Quando tem outras coisas mais, por exemplo, um Capricórnio para segurar aí, né? Algumas outras coisas no mapa que possam segurar, ele não vai ficar tão aéreo. Eu também faço questão, porque como eu falo o lado ruim de cada signo e eu falo o lado bom, normalmente eu faço questão de falar quando eu tenho, assim, muita força no mapa de algum signo. E Peixes é o meu terceiro dominante. Meu dominante é Sagitário, depois Virgem, depois Peixes, depois Leão e Capricórnio empatados aí. São realmente os signos que mandam no meu mapa e fora isso eu tenho uma dose muito pequena de cada signo dos outros, né? Tem signo que eu não tenho quase nada. E isso, quando eu falo, não é só de um posicionamento no signo, mas é de outras situações que você pode ter no mapa que carregam aquela energia daquele signo, né? Muitas vezes, por exemplo, um planeta regente, eu tenho um Júpiter muito forte, por exemplo, também tenho um Netuno muito forte, e aí existe essa confusão, né? Quem que rege Peixes, né? Júpiter ou Netuno? E várias vezes eu tô fazendo vídeo e eu falo aí que Júpiter é regente de Peixes, e aí vem muita gente brava comigo, falar que não, que Netuno que é regente de Peixes e que eu não sei nada de astrologia. Bom, eu vou explicar, já expliquei isso em vários vídeos, mas nunca é demais para quem não assistiu aos outros. Netuno, ele foi atribuído a Peixes como corregente pela astrologia moderna, mas se você for olhar a astrologia védica, a astrologia moderna e a astrologia tradicional, todas elas vão te falar que Júpiter é o regente de Peixes. Netuno foi atribuído como um corregente porque ele carrega muito essa energia. No meu caso, eu olho os dois. Tem astrólogo que olha Netuno, tem astrólogo que olha Júpiter. Eu acho mais seguro sempre olhar os dois. Mas, para mim, o que eu considero como realmente o regente que domina nessa mistura aí é Júpiter. Mas eu acho que Netuno influencia muito o signo de Peixes. E eu, por exemplo, tenho um Netuno na casa 1, o que me dá uma coisa muito forte no ascendente, né, em relação a Peixes, me dá essa carga de Netuno aí. As outras linhas de astrologia que não consideram Netuno como regente de Peixes, elas consideram um outro lado de Júpiter, porque os planetas também têm dois lados. E
seria o lado mais espiritual, mais outro lado da vida, mais música, mais arte, mais conexão com o alto e também mais escapista, né? Que Júpiter tem. Inclusive Júpiter, eu até falo nos vídeos de Júpiter em Peixes e de Júpiter em Sagitário, eu menciono que são pessoas que têm características muito fortes desse escapismo e até mesmo uma tendência muito forte a fugir através das drogas. E aí é o lado ruim de Peixes, né? Essa coisa do 880, quando ele tá bem, ele tá muito bem. Quando ele tá mal, ele tá muito mal, ele não sabe ficar no meio termo. Porque ele é muito sensível, ele capta tudo. E aí é outra coisa ruim, porque por um lado, é bom você ser muito sensível, é bom você captar as energias, é bom você compreender as pessoas, você ter empatia, sabe? É ótimo. Né? É o que faz a gente ser bom, é o que faz a gente ser humano, é o que faz a gente pensar no outro, ao invés de ser completamente egoísta. Só que, por um outro lado, a sensibilidade de quem tem muito peixes no mapa é tão forte que a pessoa, ela realmente fica vampirizada muitas vezes. Eu já falei isso em outros vídeos também, né? Que a pessoa chega às vezes uma pessoa com uma energia muito ruim perto de mim e eu passo mal físico, eu adoeço. Né? Então são pessoas que realmente precisam de ter os momentos delas, de ter os momentos de afastamento, de isolamento. A casa 12 é a casa de Peixes, né? A casa original do signo de Peixes, e a casa 12 é a casa do isolamento, a casa do afastamento, também é a casa dos prazeres da cama, terras estrangeiras, mas num sentido mais meio relacionado ao exílio ou a morar fora. É uma casa também de prisão, de hospitais psiquiátricos, de problemas mentais. É uma casa muito carregada, porque no momento que você chega em Peixes, você já chegou naquele momento que você tá entre a outra vida e essa daqui, e você já tá perdido entre dois mundos, e isso normalmente gera muita confusão mental. Então é o lado do pisciano que ele tem que tomar cuidado, né, que você tem que começar a se observar. E eu gosto de falar e exemplificar, né? Eu tenho muito peso de Peixes, para vocês não acharem que eu estou detonando um signo, porque na verdade eu falo o lado bom e o lado ruim de todos os signos, né? E não é que eu estou detonando, é só que tem um lado ruim, como todos, e que a pessoa tem que realmente observar e se cuidar, para ela não se perder nesse mar de emoções, porque Peixes é um mar de emoções. E não é um mar de emoções só interno, é um mar de emoções de todo mundo, porque você puxa tantas energias dos outros, você tem tanta empatia, tanta sensibilidade, que é meio que você sente tudo ao seu redor, sabe? Então pode ser uma coisa muito complicada, muito pesada para uma pessoa com muito Peixes, e que causa muito sofrimento, né? Então é sempre interessante, se você é pisciano, ou se você tem muita coisa em Peixes no mapa, tenha sempre seus momentos, sabe? Tenha sempre seus afastamentos, porque é uma energia linda. Mas toda energia, linda ou não, ela tem que ser cuidada, né? E se você tá mal, o pisciano, ele vai 880, né? Eu namorei um pisciano que eu chegava na casa dele, aí às vezes ele tava lá assim, eu quero morrer. Eu falei, gente, mas pra que você quer morrer? Essa vida é boa, para com isso, né? Porque o pisciano, quando ele não tá bem, ele vai pro fundo do poço, ele afunda mesmo. Agora, quando ele tá bem também, ele quer salvar o mundo, ele quer recuperar o mundo. E esse 880 pode deixar uma pessoa muito confusa, pode realmente complicar a vida dela, porque você tem um mundo prático, você tem que saber, às vezes, colocar o pé no chão, para trabalhar, para ter uma vida prática, para ter uma vida corrente, uma vida comum e sair de casa para ir para o trabalho. Aí se você tá deitado na cama querendo morrer, você não consegue, né? Ou se você tá conectado demais com o espiritual e querendo só ajudar as pessoas demais, aí as pessoas te usam. E normalmente é o que acontece muito com o pisciano, de ser muito usado, porque ele tem tanta empatia, ele quer ajudar tanto aos outros, ele quer cuidar tanto dos outros, que muitas vezes ele pode não perceber que ele está sendo usado, ou às vezes até percebe, mas continua sendo usado porque ele acha que ele tem que carregar o mundo nas costas e que, sabe, é responsabilidade dele, que ele nasceu para isso. Então não, sabe, saiba se proteger mais, saiba se cuidar. Agora, se você está interessado em um pisciano, saiba que o pisciano ele fica confuso, mas ele fica confuso não é de maldade.
ele fica confuso exatamente porque muitas vezes ele não tem chão, ele é vapor. Bom, é aquela coisa bem mineira, assim. Pra quem não sabe, eu sou mineira, né? Meu sotaque é mineiro. E às vezes a gente zoa, né? Que. Ah, oncotô, proncovô. Não sei oncotô nem proncovô. E é o pisciano muitas vezes. Às vezes ele tá tão focado no mundo espiritual que ele não sabe oncotô, proncovô, né? Ele não sabe nada disso. Se você souber compreender que muitas vezes é uma pessoa que pode ser confusa, e se você souber compreender que essa pessoa precisa de chão, e que essa pessoa precisa de apoio, e que você tem que estar lá para apoiar e para cuidar dessa pessoa, aí é legal, né? Aí tem como você ter um excelente relacionamento com o pisciano. Agora, se você não... E outra é que você tem que compreender a arte também. São pessoas, sabe, por natureza, eles têm uma conexão muito forte com a arte. É claro que se tivesse um tanto de outras coisas no mapa que barram muito, até mesmo um Saturno aí barrando, aspectos, né, não apenas signos. Se tiver alguma situação aí no mapa que está barrando isso, eles podem ter uma criatividade meio barrada, meio bloqueada, mas geralmente a energia é muito forte em peixe, a pessoa é muito artística exatamente por essa sensibilidade. Piscianos também costumam adorar dançar, tá? Costumam adorar ouvir música e especialmente palavras bonitas, falar de amor. Eles precisam desse tipo de coisa. Mas o mais fundamental para um pisciano é que tenha simbiose. Acho que essa que é a palavra assim, que eu tenho que usar, que é simbiose, sabe? Um virar o outro e o outro virar um, e eles se conectarem completamente. Corpo, espírito, mente e qualquer outra coisa que possa ter de conexão aí, todas as ideias, eles têm que se sentir completamente conectados a você para eles acharem que aquilo ali é viável, né? Então, enquanto eles não sentem, eu até falo isso no vídeo de Vênus em Peixes, que enquanto eles não sentem que realmente há uma conexão muito forte e absurda, eles podem ficar meio lá, meio cá, sem realmente definirem um relacionamento. Podem, por exemplo, querer testar uma pessoa aqui, mas eu não sei se eu gosto daquela. Eles ficam meio assim, indecisos, até eles definirem. Na hora que eles sentiram, assim, eles olharam e falaram assim, cara, eu tô conectado a essa pessoa. Uma conexão total. Aí também eles se conectam a você de uma forma absurda, morrem por você, matam por você, fazem o que for por você, se jogam de cabeça. E é um problema porque muitas vezes, até quando, assim, eles se conectaram, né? Aí o outro começa a tratar mal, é uma pessoa que realmente não merece tanto assim esse amor tão grande que o pisciano vai oferecer, né? E aí eles continuam, eles ficam persistentes, sabe? Querendo manter, querendo salvar, porque aí, no momento que eles se conectam, eles são capazes de realmente fazer tudo por você. Então, se você está interessado em pisciano, tome muito cuidado com os sentimentos deles. Primeiro, saiba entender que enquanto você não estiver completamente conectado, ele não está conectado a você mesmo. Só na hora que ele sente a simbiose acontecer, é que ele vai se entregar. Mas tenha cuidado com os sentimentos dessas pessoas, porque quando eles se entregam também, eles te dão a vida deles, né? Aí pra eles é uma coisa muito profunda. Mas são extremamente românticos e muitas vezes eles podem, mesmo sem se entregar, eles podem querer meio pular de cabeça no início por causa do romantismo, porque eles querem muito aquela coisa e eles são muito sonhadores. Eles ficam criando aquelas coisas na cabeça de que vai ser, às vezes, mais do que é, né? Eles podem... Tem uma música aí que tava fazendo sucesso recentemente, que eu acho interessante, uma frase, que ela fala assim: me perdi no que era real e no que eu inventei. Isso é meio pisciano, assim, sabe? Muitas vezes eles colocam esses sonhos e esse romantismo tão forte na cabeça e depois eles se perdem nisso, eles não sabem. Peraí, mas era eu que estava sonhando isso, eu estava imaginando isso e foi uma viagem? Ou será que, sabe, tinha alguma coisa ali mesmo? Então, você tem que saber compreender que essa pessoa, ela sonha e ela pode pular de cabeça muito
mesmo sem estar conectada, mas depois ela vai olhar e falar assim, não, mas não tem a conexão que eu gosto. Aí ela pode sair fora, né? Porque é volátil, peixes é mutável. Então ele muda de ideia. Só que também, se ele sentir a conexão, e a conexão tem que ser assim, completamente forte, assim, aquele sentimento completamente interligado, sentiu isso, aí ele fica completamente preso a você. E na hora que ele fica preso, ele sofre, né? Porque ele faz tudo por você. Então, toma cuidado. Porque a gente não pode brincar com o sentimento das pessoas dessa forma, ainda mais com pessoas tão sensíveis. Não é legal, né? Seja sensível, esteja muito disposto a se apaixonar, esteja muito disposto a pular de cabeça, sabe? A se entregar no amor. Goste de arte, goste de música, goste de poesia, goste de trocar mensagem, de falar sobre amor. Goste de dançar, esteja disposto a virar né, a ter essa simbiose com ele. Sempre escute os sonhos deles, eles precisam disso, né? Eles precisam que... São muito sonhadores, eles precisam de gente que saiba escutar os sonhos deles. Mas seja firme, né? Na hora que ele estiver precisando daquele apoio, saiba ser firme. E se você não é uma pessoa que sabe fazer esse tipo de coisa, não é interessante para você. Porque realmente ele precisa disso, né? Ele precisa de firmeza. Se você souber dar chão para ele pisar, sabe? Para eles ter um lugar para se apoiar, aí ele vai gostar muito de você. Mas e como conquistar um pisciano com Vênus em peixes? Bom, esses são muito sensíveis mesmo. E eu sempre vejo o pessoal no canal, nos comentários, reclamando: peixes é o signo da sofrência, eu não queria ter esse posicionamento, eu não queria ter tanto peixe no meu mapa, eu não queria ter Vênus em peixes, porque isso me faz sofrer. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que você tem um lado que você pode realmente sofrer muito, se você tiver Vênus em peixes. E pode ser muito complicado, especialmente se você se deixar usar pelos outros. Mas por outro lado, assim, Vênus em peixes está exaltada, né? Ela adora ficar em peixes, sabe? Ela fica muito feliz em peixes. E ela fica muito romântica, muito sonhadora, muito linda, muito cuidadosa. É aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que quer cuidar de todo mundo. E quando ela se conecta a você, nossa, sabe? Ela te dá um mundo. Ela quer fazer tudo por você, você vira o mundo dela. E não apenas romanticamente, assim, Vênus é uma coisa mais romântica, mas é uma pessoa que realmente quer cuidar das pessoas, sabe? Se ela sentiu uma conexão, é uma pessoa que ela vai querer cuidar, ela vai querer ajudar. Eu até falo isso lá no vídeo de Vênus em Peixes, que tem várias pessoas que ficam tão espirituais com esse posicionamento, que eu acho que esse é um lado ruim de Vênus em Peixes. Por um lado é uma coisa linda, né? Mas assim, por outro... É um pouquinho complicado. Por exemplo, você vê vários padres, freiras, pessoas assim que abandonam a vida amorosa para viver em função da espiritualidade. Você vê com esse posicionamento. Porque Vênus é o que dá prazer pra gente, Vênus é o que dá alegria pra gente. E aí você, às vezes, com Vênus em Peixes, o que te dá alegria é a espiritualidade, é Deus. E aí você espiritualiza demais uma coisa que era para ser mais terrena, né? Porque Vênus é um amor mais terreno, né? Um amor conjugal, um amor mais carnal, é sexualidade. Vênus mexe com tudo isso, é beleza, vaidade. A mitologia tem uns nomes meio assustadores, às vezes, que as pessoas olham, assim, fala, por exemplo, demônios, as pessoas, nossa, que medo, né? Mas é só uma forma de dizer, né? Quando você fala demônios, por exemplo, você está falando, se referindo ao materialismo, à vida terrena, né? Não à vida puramente espiritual, que é o que Peixes gosta. Mas Vênus é chamada de a deusa dos demônios, porque ela é materialista. Ela é uma deusa, ela é boa, é um planeta benéfico, né? Que, no entanto, carrega, por exemplo, a situação financeira, vem de Vênus, né? Os luxos, tudo isso, a vaidade, a luxúria, tudo isso vem de Vênus. Então, é uma coisa meio ligada demais ao materialismo, por isso ela é chamada de deusa dos demônios. E aí você tem a casa 12 de Peixes, por exemplo, que é a casa dos prazeres da cama, e você coloca Vênus, que é a luxúria, ali. Então a pessoa pode ir para o outro lado também e ficar absolutamente ligada ao sexo, de uma forma assim, fuga,
através do sexo. Mas geralmente a pessoa quer espiritualizar o amor, que é uma coisa muito... Esse amor de Vênus, né? Que é essa coisa tão material, né? Essa coisa tão carnal. Eu acho que pode ser complicado, mais ou menos, por esses aspectos. Assim. Eu, por exemplo, tenho Vênus na casa 9. E a casa 9 é uma casa de muita espiritualidade. Eu tenho uma tendência muito forte a espiritualizar tudo também. Muitas vezes, por exemplo, eu não quero necessariamente o amor terreno, sabe? Eu tô mais interessada, porque o que me dá alegria, Vênus, é o que te dá alegria. E o que me dá alegria é a espiritualidade da casa 9, né? Então, isso acontece aqui na Vênus em Peixes, ainda mais a minha que faz trígono com Netuno, no caso. Mas isso acontece muito com Vênus em Peixes, né? Da pessoa ter essa ligação tão forte com o mundo espiritual que às vezes ela se perde. E ela fica tão abnegada, sabe? Querendo cuidar de todo mundo, que ela esquece de cuidar dela mesma. Só que tudo que você tem em Peixes, você tem que lembrar uma coisa, sabe? Um pisciano com Vênus em Peixes, assim, isso é muito forte. Você tem que lembrar que primeiro você cuida de você, depois você cuida dos outros. Porque se você tá mal, você não consegue cuidar de ninguém. Né? Tem aquela frase que fala, um cego não guia o outro. E muitas vezes o pisciano, ele não tá bem, ele não tá legal, e ele tá dando até o que ele não tem pra cuidar dos outros. Aí ele vai pro 8, né? Aí ele vai pro inferno. Porque se ele se cuida, se ele aprende a se cuidar e a criar o próprio chão, ele vai pro céu. Ele fica muito bem. E aí ele tem sempre aquela energia para compartilhar e para ajudar as pessoas. Mas se ele se deixa ficar mal, aí ele vai pro inferno, né? E aí ele fica extremamente negativo e tem uma tendência muito grande à depressão, além do uso de drogas e tal. Então é um posicionamento complicado por vários aspectos. Eu acho que o mais difícil é realmente essa tendência de fazer tanto pelos outros, esquecer, né, deles mesmos, que as pessoas usam e abusam e pisam, né? Então é daí que vem, né, esse pessoal todo falando comigo, eu não queria ter Vênus em Peixes, porque a gente sofre muito, a gente apaixona, a gente ama, e as pessoas pisam. Tá, é difícil? É. Mas eu acho que o mais difícil deve ser você não conseguir se apaixonar, sabe? Você não conseguir amar, você ter dificuldade de se entregar, dificuldade de confiar amorosamente. Deve ser uma coisa muito mais difícil do que você amar. Amar pode sofrer, pode doer, né? Mas não amar também deve ser tão ruim, né? Uma pessoa que não sabe amar. E na verdade o pisciano, ele pega, né? O Peixes passou por todos os signos do zodíaco, ele é o último. E quando chegou em Peixes, ele já pegou todos, né? A energia de todos, assim, defeitos e qualidades, pegou tudo. Então, o pisciano, quando ele vai pro lado bom, ele tem todas as qualidades de todos, mas quando ele vai pro lado ruim, ele tem todos os defeitos. São pessoas que têm uma tendência muito grande a incorporarem a energia das outras tanto. Não é só em termos de energia, sentiu e acabou, mas elas acabam muitas vezes sendo o espelho dos outros, assim, agindo igual as outras pessoas agem, sabe? Uma pessoa se comporta de tal forma, você acaba se comportando de forma parecida, exatamente porque capta todas as energias de todos. Então o pisciano, ele sabe agir, né, como todos. E aí às vezes pode acontecer uma crise de identidade, da pessoa realmente ficar sem saber um pouco quem ela é, perdida, né? No que os outros são, naquele tanto de coisa que ela capta dos outros, ela às vezes não sabe, peraí, o que é meu, o que é do outro, né? De onde veio isso? Ela pode ficar perdida aí. Quer conquistar um pisciano com Vênus em Peixes? Cara, dá amor, pula de cabeça, se joga, se entrega, cuida, e você será cuidado. Só que saiba primeiro que se você não estiver conectado a essa pessoa, ela não tá a você. Né? E se ela não tá conectada a você, ela não vai se entregar dessa forma, até porque eles têm que se proteger. Então, eles são... É aquela coisa, a Peixes é sofrência. A Peixes é sofrência quando eles realmente se martirizam pelos outros. Mas enquanto eles não se martirizam, às vezes eles inclusive fazem outras pessoas sofrerem, porque eles não se sentiram conectados. A outra pessoa tá lá apaixonada pelo pisciano, e o pisciano tá, não, mas essa pessoa assim não é perfeita. Essa pessoa não é
não tem a conexão perfeita, tá faltando. E aí eles podem muitas vezes descartar um lado ruim também, eu acho, que pode muitas vezes descartar alguma coisa legal, que poderia ser muito boa, né, em prol de buscar algo que seja uma conexão perfeita. E não existe isso de conexão perfeita, porque ninguém é igual a ninguém. E nem com a gente mesmo a gente tem conexão perfeita, né? A gente tem um monte de conflito interno, um monte de parte da nossa personalidade brigando, né? Dentro da nossa cabeça o tempo todo. E aí você fica buscando uma pessoa perfeita, você não vai encontrar. Então, saiba muitas vezes assim que o Pisciano pode não estar tão na sua quanto ele está mostrando, porque ele é um ator nato, porque ele sabe captar as coisas, né? Então, inicialmente, ele pode não estar na sua, mas na hora que ele está na sua, é muito, e ele sofre, né? Então, saiba estar lá, dar apoio, né? Mas vai pisando de leve para ver. Se você está interessado em Pisciano, espere um pouquinho para você ver se ele realmente está na sua, como você está na dele, se ele está apaixonado por você, se ele te quer também, sabe? Se ele está sentindo essa conexão. E ele vai te dizer, eles são muito românticos, eles, sabe, o Pisciano, ele vai te dizer o que ele está sentindo, ele vai te dizer palavras lindas e românticas, e ele quer ouvir isso também. O Pisciano, ele gosta de ouvir eu te amo, ele gosta de ouvir palavras melosas, ele gosta de ouvir tudo muito lindo. É claro, depende do mapa. Mas assim, a gente falando de Pisciano com Vênus em peixes, a pessoa ela quer ouvir essas coisas, sabe? Isso dá alegria pra ela quer dançar, ela quer arte, ela quer ouvir música, ela quer conversar de igual para igual, com todas as conexões, ela quer o espiritual. Ela quer realmente algo mais, algo além dessa vida, que não seja meramente carnal, mas que tenha realmente aquela conexão espiritual e sentimental muito forte, sabe? Que não seja só o carnal. Então, assim, se você tá disposto a isso, se você quer isso, se você fala assim, cara, eu quero um amor pra vida inteira, e que, sabe, vai ser aquela coisa assim, carnal e mental, mas vai ser sentimental e vai ser espiritual, e assim, nossas almas vão se fundir. Se você quer isso, legal, sabe? Então esteja disposto a isso, fale sobre isso, converse sobre isso e vá, né? Pisando devagarinho para ver o que o Pisciano tá, como que ele tá sentindo, se ele tá realmente se conectando da mesma forma a você. Eventualmente, se houver, né, esse sentido de conexão, aí acabou também, normalmente dura, né? Seja a terra firme para eles, né, uma rocha onde eles possam se apoiar, para eles se sentirem seguros, para eles se sentirem cuidados, para eles sentirem que eles têm chão e que eles não estão tão perdidos quanto eles ficariam sozinhos, né? Eles precisam disso. Se ele estiver muito iludido, tenta ser o chão para trazer a realidade para eles. Assim, olha, não se iluda tanto não, né? Vem para cá, volta pro mundo, né? Vamos conversar aqui, normal, você tá meio iludido, mas também não bata muito de frente, porque o Pisciano, quando ele tá iludido, se você bater de frente demais, muitas vezes ele pode brigar com você, ele pode ficar muito bravo e isso pode mexer com ele emotivamente mesmo, ele pode se melindrar com isso e ficar meio chateado mesmo, ele ficar, sabe, magoado com você, porque você tá falando que ele é iludido, e na verdade é mais uma necessidade de você saber mostrar, assim, olha, na realidade, é isso que está acontecendo. Mostra com jeitinho, sem bater de frente. Né? Chame ele para a realidade. Mas quando ele estiver sonhando e não for sendo iludido, não estiver sendo iludido, mas estiver sonhando, né, coisas lindas e pensando em tudo que ele quer ter, escute, né? Esteja lá, apoie os sonhos dele, né? Ajude eles. Eles vão gostar de você demais, assim. Eles precisam que você seja sensível, né? Que você saiba escutar os sonhos deles, que você saiba estar lá para eles, né? Segurando, apoiando para tudo que eles têm vontade de fazer nessa vida. E é muita coisa, porque é o signo do sonho, eles são muito sonhadores, eles querem muito, sabe? Então saiba estar lá apoiando, concordando, falando assim, olha, realmente, te dou apoio, te dou força nisso aí, vamos fazer isso que vai ser legal, sabe? Esteja lá, aí ele vai gostar de você, sem muito mistério. Só vá devagarzinho.
porque ele vai ter o tempo dele de ir também. Ele vai se jogar muito de início, mas também ele vai esperar conectar completamente. Às vezes ele pode conectar de cara, mas vai observando as reações e os sentimentos e como eles estão demonstrando as coisas. E aí ele vai se sentir também, sabe? Cuidado. Ele vai sentir que você está observando, que você está atento, que você está sendo sensível às necessidades dele. E aí ele vai se entregando também. Quando entrega é a coisa mais linda do mundo, né? Aí é o amor que todo mundo quer, né? Aquela pessoa que faz tudo por você, assim, sabe? Não sei se todo mundo quer, né? Que tem gente que gosta também de ser pesado, né? É um amor, assim, do jeito que eu queria pra mim, assim, aquela coisa que a pessoa que faz tudo pra você, que cuida de você, que te ama loucamente. E, aliás, amor incondicional, sabe? Amor incondicional é uma capacidade enorme deles. Quando eles se conectam, é incondicional, eles perdoam tudo, eles amam verdadeiramente. É muito lindo, é um signo muito lindo, né? É um signo que tem uma capacidade de ir para um lado negativo de uma forma muito destrutiva, mas quando tá no lado positivo, é muito lindo, e é muito romântico, e assim, pra mim, é o ideal de perfeição no amor. É uma pessoa que realmente, talvez, por eu ter tanto peixes, por eu ser virginiana, que é o oposto complementar, né? Pra mim é o ideal de perfeição você encontrar uma pessoa dessa, mas que se conecte a você. Porque se ela não se conectar também não rola não, né? Aí não dá, porque ela não vai ter nada, ela não vai ter conexão nenhuma também. Mas assim, na hora que você conseguiu conquistar essa pessoa, sabe? Conseguiu entrar no mundo dela. Aí é a coisa que pra mim, ao meu ver, todo mundo deveria querer, sabe? Todo mundo deveria querer ser amado dessa forma, de uma forma tão incondicional, abnegada, espiritual, de uma forma assim, sabe? Morro, mato, faço tudo por você. Talvez por eu ser tão romântica, mas eu acho que se o mundo tivesse mais, isso estaria muito lindo. Se o mundo tivesse mais a energia boa, do lado bom de peixes, né? O mundo estaria muito lindo, realmente. Cheio de pessoas que cuidam, que ajudam, né? Que se importam com as outras, né? Pessoas empáticas que cuidam. Eu acho que seria o ideal para o mundo. O mundo está precisando disso. Eu acho que se você é pisciano, né, com Vênus em peixes, cuide dessa energia, né? Não deixe as pessoas te ferirem a ponto de você ir para o outro lado. Saiba se preservar, preservar esses lados tão sensíveis que você tem, né? Saiba ter cuidado com as suas emoções, cuidar de você antes de cuidar dos outros, porque o mundo precisa de piscianos no lado bom, assim. O mundo tá precisando espiritualizar, o mundo tá precisando de amor, tá precisando de cuidado. Aí é muito legal, sabe? Se você tá afim de pisciano, né, e você faz essas coisas e apoia para ele ser essa pessoa maravilhosa que o pisciano tem a tendência, saiba levar ele para esse lado, saiba pegar o pisciano lá no momento mais profundo dele, que ele tá querendo morrer, e falar assim, não, vem cá, vamos ficar bem, sabe? Levantar o pisciano. Porque ele vira aquela coisa mais linda, mais fofa e mais abnegada do mundo e vai cuidar muito de você. Bom, se você quiser fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonymous@gmail.com, e eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudarem a divulgar muito para manter o projeto, que tá ficando muito legal e eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês.